o Xangô que o senhor sabe que vira no candomblé é o mesmo Xangô que responde na nação? Eu não sou assim, não vou ser e não quero ser. E se tu não gostar, que vai te explodir pra outro lugar. Criticar, todo mundo adora criticar. Mas vir me perguntar se precisa de um quilo de feijão de arroz. O batuqueiro não quer ser ajudado. O batuqueiro não quer se ajudar. O batuqueiro não quer se unir. Então por que eu vou estar fazendo isso? O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. A roda tá formada, cultura, vivência. E aquele bate-papo de primeira começa agora. Aqui a prosa é boa, tem história e opinião. A voz da nossa gente, da nossa religião. Pra debater, pra rir, pra contar como é que é. Se liga na resenha do Jornal Grande Axé. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. Fala pai de santo. Olá, amigos do Grande Axé, hoje estamos aqui com Fala Pai de Santo, Fala Mãe de Santo. Hoje com um convidado muito especial, meu amigo de muitos e muitos anos, ele não gosta que fale em anos, né? Mas estou hoje aqui com o Pai Rui de Xangô, que dispensa apresentações. Então estamos aqui com o Pai Rui de Xangô. Pai, sua bênção, meu pai. Abençoe, bênção. Uma pessoa que dispensa apresentações, todo o estado do Rio Grande do Sul e até o país fala muito em Pai Rui. E hoje trouxe o Pai Rui aqui para falar, não sobre polêmicas, mas falar das novidades. Muitas pessoas querendo saber o que aconteceu com o Pai Rui. O Pai Rui sumiu da internet, o Pai Rui não nos responde, não posta mais videozinho. Aí de repente o Pai Rui vai lá e lança assim, ó, vou vir com um projeto grande. Eu vou deixar para ele explicar para vocês. Pai Rui, por que essa sumida literal da internet? Poucos vídeos postados, sumiu, viajou o mundo. Conta um pouco para nós o que tem acontecido com o Pai Rui. Ô meu amor, o que eu vou te falar? Então, acho que por causa da internet, por causa dos vídeos, das pessoas falando e vindo me procurar, é muita gente me procurando. Eu acho que no início era mais polêmica. Eu brigava pela minha religião, eu queria falar o que podia e o que não podia, só que a gente amadurece. Então a gente se torna outra pessoa com o tempo. E devido a muita gente me procurar, eu não tenho mais tempo para essa questão de vídeo, para a questão de ficar mais tempos na internet. Se eu tivesse, eu faria e ficava com toda certeza, porque eu amo isso, eu amo o carinho das pessoas, mas a gente tem que começar a mudar um pouco isso aí. Pai, uns aninhos atrás ali, nunca mais vi o senhor dar uma entrevista posterior, então eu vou lhe fazer algumas perguntas. Eu, como fã, eu adoro trazer pessoas aqui que eu gosto de graça do senhor. De muitos anos atrás, lá quando eu lhe acompanhava, o Pai Rui se decepcionou com as pessoas, postou um vídeo muito polêmico que na época bateu milhões de visualização, todo mundo ficou triste com o Pai Rui, de repente, depois dali o Pai Rui saiu um pouquinho da internet, foi decepção com filhos de santo, com pessoas. O senhor pode explicar para nós o porquê daqueles vídeos e simplesmente o Pai Rui se guardou e começou a postar e mostrar somente o que queria mostrar. Antigamente o Pai Rui foi um dos pioneiros, inclusive, do batuque do Rio Grande do Sul a mais mostrar sua cara dentro das mídias sociais. O porquê que sumiu? Decepções? Meu querido, eu não vou lhe falar de coração. Um pouco até eu posso falar que é decepção, mas a gente toma uma vacina e a gente aprende a se tornar forte para aquelas coisas que vêm. Então, não é muito questão de decepção, mas mesmo foi muita gente procurando, muita gente querendo fazer religião mesmo em si. Isso de questão de decepção, eu já tomei a vacina, eu estou acostumado com isso. Então as pessoas querem alguém que não fique muito brigando na internet. Eles querem que a gente bote algum conteúdo, que a gente fale alguma coisa que vá somar na vida deles. Assim como tem coisas que eu pego pra mim que soma na minha vida. O que não soma eu largo de lado e não faço, e não vou e não presencio. Não participo, inclusive, disso aí. Mas ali teve uma mudança do Pai Rui até aquele presente momento e o Pai Rui de hoje. Ali teve podemos botar assim como um amadurecimento?
Sim, sim, muito. Por conta das decepções em si. Não, por conta das pessoas que estão me procurando, entendeu? Antigamente era tudo mais festa. Antigamente eu posso falar que eu queria filho de santo, que eu queria fazer festaraças, que eu queria fazer... Hoje não. Hoje isso não soma mais na minha vida. Eu não preciso estar gastando com festa, não preciso estar indo pra internet e encher os olhos das pessoas, como tem muita gente por aí fazendo hoje em dia. Entendeu? Então eu peguei pra mim as coisas boas e fiquei. E aprendi que não adianta eu ir lá dar soco em ponta de faca, porque infelizmente algumas pessoas, não vou generalizar, falar de todo mundo, o batuqueiro não quer ser ajudado. O batuqueiro não quer se ajudar. O batuqueiro não quer se unir. Então por que eu vou estar fazendo isso? Por que eu vou estar indo para a internet falar uma coisa que não bate com a minha religião para tentar defender alguém que não se defende? Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com encher o bolso deles. Entendi, pai. Também, e quero deixar frisado que o pai odeia falar em idades, mas quando eu vou falar, eu tenho que falar, né, meu pai? Começou. De anos pra cá, Cansado vê da se internet. seus nomes, vê seu nome como um dos nomes aí mais citados quando se fala a palavra candomblé no estado do Rio Grande do Sul. Como é que o senhor lida com isso hoje, ser uma referência do candomblé no estado do Rio Grande do Sul? Ah, meu amor, o que eu vou te falar assim, antes de mais nada, eu não vejo isso. As pessoas até podem ver, muita gente até me fala isso, mas eu não vejo isso como um nome lembrado ou alguma coisa. Eu sou um ser humano normal, eu sou um pai de santo normal. O que eu quis dizer, assim, até você, se você olhar, você vai notar isso. Eu fui um pioneiro, como você falou. Quantas vezes eu fui pra internet dizer, venham jogar búzio comigo? Nunca. Eu nunca ia pra internet pra vir jogar búzio. Pô, ele já sabe que eu sou pai de santo, eu já tô com o pau na cabeça. O que eu faço? Eu corto carne? Não, né? Eu jogo búzio. Então, ele já sabe, então eu não preciso citar essas coisas, fazer essas coisas para chamar público ou dizer que eu sou o tal. Então, não sou. Eu não me vejo como tal, eu não me vejo como nome de candomblé, eu não me vejo como pai de santo, conhecido, famoso. Sou famoso nada, filho. Eu sou uma pessoa louca que foi atrás dos meus objetivos, dos meus sonhos. Isso incomoda muita gente, não posso fazer nada, o problema é deles, não é meu. Entendeu? Fui atrás do meu sonho, vou atrás deles ainda e vou ser quem eu sou. Isso não vai me mudar, eu não vou ser melhor que nem muitas pessoas falam, Pai Rui é chato, Pai Rui é nojento. Não. Perdão. Então, quando eu fui pra internet, era para me defender. Eu queria me defender, eu queria que me respeitassem, porque eles não me respeitavam no início. No início eu era um piazinho que brincava com faca de cozinha, como eles falavam de mim. A Rui, né, que eles falavam, você estava comigo. A Rui tá dando close com o chevetinho único. Claro que eu tô dando close com o chevetinho único. É meu, paguei, tenho nota, sou feliz com ele. O que é ruim para umas pessoas. Então, nas minhas costas eles falavam, na minha frente não tinha coragem, senão eu tomava um bufetão, né? É diferente. Mas eu não me vejo com isso. Eu me vejo como um ser humano normal, que vai atrás dos meus objetivos e dos meus sonhos. Independente do que vão me julgar ou que vão me falar. Ninguém bota comida na minha mesa, ninguém paga minhas contas, então eu sou o que sou e sou feliz assim. Acabou e deu. Muitas perguntas aqui no Jornal Grande Axé, porque o Pai Rui faz muitos posts aqui no Jornal Grande Axé, tá sempre conosco, as pessoas, o Pai Rui migrou pro candomblé, o Pai Rui não faz mais nação, o que o Pai Rui faz hoje? É nação, é candomblé, é os dois, é quem procurar, como é que funciona isso para que o nosso público entenda? Uma boa e ótima pergunta. Querido, eu comecei a minha vida na parte da quimbanda, umbanda, e aí conheci o batuque. Daí eu fui fazer o meu batuque. Até nem vou falar muitas coisas, porque senão vai entregar a idade, essas coisas. Eu tenho 15 anos de idade, né? Ah, que alegria! Então, quando eu comecei o batuque, eu amava e amo ainda tudo desde o início. Só que o que acontece? Eu senti falta de alguma coisa, eu senti falta de algo a mais, de aprender mais. O batuque em si, eu não estou falando mal, veja bem, né? As pessoas criticar, todo mundo adora criticar, mas vim me perguntar se precisa de um quilo de feijão de arroz, ninguém me ajuda. Mas assim, o batuque, na minha cabeça, no meu coração, eu achava que ele começava aqui no baralho e dá aquela volta e termina. Pum, acabou, ele é um pouco fechado. O candomblé, ele era mais aberto. Ele tem mais coisas que a gente pode fazer. Ele tem mais caminhos, mais ebós, enfim, muito mais coisa. E daí, depois que eu já tinha o meu batuque, eu fui para o candomblé. Não vou lhe mentir de coração, até quero falar isso, que as pessoas, muitos me criticaram, totalmente me criticaram. E falaram mal de mim. Aquelas pessoas que falaram mal de mim, hoje fazem a mesma coisa. Então eles não podem mais criticar, porque eles fazem a mesma coisa. Então eu tenho o batuque, eu tenho o candomblé. Quando eu faço algum ritual, alguma coisa de batuque, é batuque, eu não misturo. Depois, quando eu vou fazer algum ritual de candomblé, é candomblé, eu não misturo. Eu tenho umbanda, quimbanda, nação e candomblé. Tudo dentro da minha casa. Estudei pra isso, aprendi pra isso. Hoje, aqueles que me criticaram lá fora,
estão fazendo a mesma coisa. Muita casa de pai de santo eu bati e eles falaram pra mim na minha cara: pega aqueles teus santinhos de batuque e bota fora e vai fazer sua candomblé. Eu digo: não, só um pouquinho, meu amor, me respeita, assim como eu tô te respeitando, me respeita, porque quem é você pra falar que eu tenho que botar meu santo de batuque? Foi como eu comecei, foi o que eu iniciei, é a minha vida, é meu tudo, é o meu amor maior ao orixá. Então não é você que vai falar que tem que botar fora, vou ficar com o meu e vou procurar outra casa que possa me acudir. E de fato fui lá, procurei outra casa, outro terreiro, outras situações, outras religiões, e dou seguimento até hoje. Muitas pessoas também perguntam: ah, mas como é que tu vai rezar ou vai cantar para 2 santos, tu vai ter 2 santos na cabeça, batuque e candomblé? Gente, o que eu quero ensinar ou mostrar ou falar para as pessoas é o seguinte: eu carrego Xangô na minha cabeça. Eu sou Pai Rui, beleza? Eu moro no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul come feijão, arroz e ovo. Sim. Só que daí eu vou viajar para Salvador. Em Salvador eles comem acarajé, vatapá, cacá de peixe, tarapatel. Eu sou o mesmo Pai Rui. Eu moro no Rio Grande do Sul. Se eu for para Salvador, eu vou ter que comer feijão e arroz e ovo, ou eu posso comer o acarajé, eu posso comer o vatapá? Eu posso comer, eu não vou deixar de ser Pai Rui. Então, gente, Xangô é o mesmo. A única coisa que muda é o ritual e como se alimenta ele. Acabou. Não tem frescura, não tem palhaçada. Eles podem pensar o que eles quiserem. É da cabeça deles, é da índole deles, é do caráter deles. Não interessa. A opinião das pessoas não interessa. O que me interessa é o que eu faço com amor e com carinho. Vou lhe fazer uma pergunta muito polêmica como fã que acompanhou sua trajetória desde o pai Paulinho, falecido pai Paulinho, até o dia de hoje. Se perguntava muito entre eu, meus irmãos, pessoas de fora, perguntavam assim, ó: no candomblé sabemos que se ocupam, né? Como é que chama? Que o orixá vira. Que o orixá vira, exatamente. Isso. E na nação, a ocupação não se comenta. Não. Mas o Xangô, que o senhor sabe que vira no candomblé, é o mesmo Xangô que responde na nação e sabe que se ocupa? É uma pergunta bem polêmica, porque sempre se perguntaram assim: é o mesmo pai Xangô? Na nação, se o pai Rui fosse cortar, saberia que se ocupava, digamos assim, para que o senhor explique para nós, da nossa geração, o que acontece. Porque sempre teve essa pergunta, mas nunca em nenhum podcast foi respondido isso. E só vocês poderiam responder, que eram ali de candomblé junto com a nação. O senhor pode nos responder? Claro que pode. Assim, ó, o tabu do batuque é esse: a pessoa não pode saber que o orixá vira ou chega no mundo ou se ocupa, enfim. Vai sempre continuar esse tabu. Não se abre, não se conta, não se comenta, vai e continua até hoje. Então, se algum dia eu chegar a me ocupar dentro do batuque, não vou saber, não vai ter aquela história, não vai ter diz que não vai ter nada. A tradição do batuque do Rio Grande do Sul vai continuar sempre a mesma. Já no candomblé é outra situação. Então o santo tem que virar, você tem que... Porque o candomblé acredita que se você vira com uma entidade, umbanda, quimbanda, enfim, o seu orixá também chega na terra. Então, meu amor, não muda nada. O candomblé, você sabe que o seu santo vira, que dá rum, que se veste, aquela coisa toda. Sim. No batuque continua aquele tabu. Não muda. Segredado. Tudo é muito segredo. Temos muitas casas aí que sabem que se ocupa. Sim. E a gente respeita. O que falta muito no povo de batuque, de candomblé, é o respeito. Isso é muito importante e está se perdendo, não tem mais não. Isso é muito importante porque é uma coisa que nós da nossa geração gostaríamos muito de falar e nunca foi comentado, né? E é muito bom, e eu agora aprendi e agora também sei qual é o fundamento quando se tem os dois lados, né, meu pai? Pai Rui, falando um pouquinho também do pai Paulinho de Choroquê, que o senhor foi filho, né? Depois o senhor foi filho de um babalorixá, se não me engano, na cidade de São Paulo. São Paulo. E o senhor esteve na África. Isso. Né? Nos conte um pouquinho por que pai Rui foi fazer santo na África. Eu vi nas redes sociais que o senhor não quis postar nada, mas sempre disse: querem ver, tenho foto, tenho tudo certinho aqui. O que o pai Rui foi fazer na África? Meu amor, a minha questão de ir até a África foi, além de conhecimento, foi de aprender mais aquilo ali. Te falo de coração, tentaram fazer muita coisa, eu vou falar na palavra portuguesa, tentaram me vender muito santo, muita obrigação, muita feitura, muito isso, não, eu disse que eu não quero nada. Claro que eu fui para buscar o Jubó, fui buscar santos para trazer para o Rio Grande do Sul, para poder somar na minha vida, para poder ajudar as pessoas. Isso eu fui fazer. Nunca na minha vida eu pensei em ir para a África, como foi muito dito pelo povo, pelas línguas de sacola, como eu digo, que eu fui lá fazer mais uma iniciação para vir para cá no Brasil e vender a iniciação e tirar dinheiro das pessoas. Eu nunca perderei meu tempo com isso. Eu acredito que quando você vai fazer uma coisa, você tem que saber para fazer aquilo bem feito.
Então eu fui para procurar conhecimento, saber o que Xangô podia comer, o que podia fazer. Essa era a minha vontade, de ir para lá para conhecer, porque eu sempre disse desde o meu início, um dia eu vou pisar na África, um dia eu vou ir lá ver o santo com as minhas mãos, um dia eu vou... Assim como eu sonhei em ir para Salvador, assim como eu fui para Salvador, fui numa das casas mais antigas que tem no Brasil, fui muito bem atendido, fui sozinho, com cara e coragem. Então eu fui para aprender, para buscar conhecimento. Não misturei nada, não fiz nada diferenciado, que nem muita gente chegou para mim e disse, não, porque tu vai ter que fazer Ifá. E eu peguei e olhei para as pessoas, tá, o que é Ifá? Aí eles foram lá e me explicaram. Eu peguei e disse, olha, você me desculpa, obrigado, muito agradecido esses minutos de aprendizado, que você aprendeu alguma coisa, é bom, vai somar na tua vida, mas eu acredito que Ifá, para mim, é uma filosofia de vida. Não é uma religião que eu possa me entrar dentro dela. É uma filosofia. Isso é o que eu penso. Se eu estiver errado, desculpa, pode me corrigir, não tem problema nenhum não, mas é a minha cabeça, o meu coração. Então eu não quis fazer Ifá. Não quis fazer, não faço. Respeito quem faça, respeito como... A maior coisa que eu aprendi da minha religião é respeitar. Mas é uma coisa que eu não gostaria de fazer. Então, eu queria ver era Xangô, eu queria ver era Oxum, eu queria lá onde ela morou, onde ela nasceu, eu queria saber onde é que foi Ogum, Oxóssi, que eu amo muito. Eu queria estar lá, botar o pé lá e aprender algumas coisas que tem ali. Que nem na época que fizeram o vídeo comigo, eu soltei uma polêmica que até hoje todo mundo pergunta. E eu soltei essa situação que eu aprendi lá na África. Não é só Xangô que come carneiro. Hoje em dia tem bastante discussões. É o que as pessoas estão indo para a internet para discutir. Eu vou perder meu tempo de discutir para a internet. Eu tenho que ensinar as coisas para quem está ali me seguindo, pro meu Espírito Santo, para minha casa, não internet. Eu não vou pregar o que é certo e o que é errado, porque o que pode ser certo para mim pode ser errado para você. Então, naquela época eu soltei, não é só Xangô que come carneiro. Hoje já tá por aí, todo mundo sabe, muitas pessoas já foram para a África. Muitas pessoas depois de mim foram para a África, entendeu? E é muito bom as pessoas terem esse conhecimento. Mas a minha questão de ir para a África não foi ir lá, trazer e querer vender para os outros, não. Quando a gente chega na África, a gente vê que as culturas são bem diferentes do Brasil, totalmente. Né? Por exemplo, podemos falar que Iemanjá, que para nós ela é a rainha do mar, e lá ela é a rainha dos rios. Água doce. Como é que foi essa experiência de estar lá e descobrir coisas diferentes? Como foi essa experiência, assim, de repente, como eu falei, né, mas Iemanjá para nós ser de mar, lá ser de rio, e eles lhe dar tantas informações diferentes de nós, assim, deu um choque ou não? Total, acabou com a minha infância, entendeu? Horrível. Por quê? Acabou com tudo, porque eu sempre fui com aquelas festas de Iemanjá, sempre fui desde pequenininho. Eu andava com a minha mãe em tudo que era casa, não vou mentir não, e ela tá aí bem viva pra contar. Eu ia em tudo que era casa que a gente tinha era festa de Iemanjá pra praia, vamos pra praia. Aí cheguei na época, Iemanjá não gosta de praia, digo, ai, me lasquei. Acabou com a minha vida, acabou com a minha reputação. Então foi mais um aprendizado, foi mais um carinho que eu amei depois que eu entendi. Porque até então você chegar num lugar e dizer assim, ó, olha só, Xangô não é dono do pirulito doce. Eu digo, poxa, mas eu dei há quantos anos? É só modo de falar. Oxum não é dona do amor. Eu digo, ferrou comigo. Então muita coisa eu aprendi e vi que tudo bem, eu continuo no batuque, continuo no meu candomblé, mas o culto tradicional iorubá faz outra coisa diferente. Eu não vou misturar aqui, eu não vou mexer aqui. O que a gente faz o nosso culto é tradicional. Eu vou passando para você, você passa para os seus filhos e assim nós vamos. É tradição. Eu não vou mudar porque eu cheguei lá e aprendi que Iemanjá é da água doce. E agora não, agora todo mundo é água doce aqui. Não, vou respeitar e vou fazer o que eu aprendi. Ponto e acabou. Vimos depois disso muitos babalorixás, muito mais que 10, muito mais que 15, ir para a África após o senhor ali e trazer esses rituais para o Brasil. E hoje fazem esse ritual aqui no Brasil. O senhor acha que tem como trazer esse ritual e agregar no candomblé do Rio Grande do Sul? Ou o senhor acha que não, que são tradições bem distintas e que uma coisa não se mistura com a outra? Então, boa pergunta. O que eu vou lhe falar? Trazer o ritual de lá para cá da África, eu acredito que é válido, muito, muito importante, porque a gente está trazendo conhecimento, a gente está trazendo carinho, e o principal, a gente está trazendo amor, que é aquela nossa religião que a gente chama, que é o orixá. Mas nós temos que ver aqui as pessoas e as outras. Tem gente que está vindo trazer isso aí que é para ganhar dinheiro, que é para poder vender para os outros. Infelizmente é isso.
Mas, quando você traz uma coisa de lá que é válido para agregar com alguém, para fazer o bem para alguém, beleza. Mas, no meu caso, nunca misturando as situações. Nunca misturando o candomblé. Não é porque eu descobri, vamos jogar, falando assim, situações. Vamos lá, do batuque Emanjá da água salgada. Aí eu fui lá e descobri que no culto tradicional é manjado do água doce. Não, eu vou mudar aqui o candomblé, vou mudar o batuque, porque agora é água doce. Não, continua na tua tradição. Eu continuo com a mesma coisa, não mudei nada, segue com o que você está fazendo, porque pode dar um choque, pode não ser legal, isso não vai somar na vida de ninguém. Então, quando não soma, nem perca seu tempo fazendo. Nesta época, Pai Rui, lembro também que o senhor estava ainda na mão do Babalorixá lá de São Paulo. Posso falar o nome dele? Pode, Pai Kabila de Oxóssi. Pai Kabila de Oxóssi. Quando o senhor foi na África, o senhor era filho dele ainda, né? Isso tem alguma permissão para ir buscar outra feitura? Como é que funciona essa função? Eu sou filho de um Babalorixá, mas fui lá buscar outro fundamento. É permitido? Como é que funciona essa situação? Tudo depende da conversa que você vai ter com o seu sacerdote, de como vai proceder aquilo ali que você vai fazer, o orixá que você vai trazer. Entendeu? Então tudo é conversável, tudo faz parte de somar na tua bagagem da sua vida religiosa. Certo. E também vimos que o senhor fez um post agora há pouco tempo que o senhor se desligou da casa. Por algum motivo pessoal, o senhor pode falar sobre isso ou não? O senhor hoje em dia se governa? Essa seria a pergunta melhor. Não, assim, ó, antes de mais nada, eu quero falar bem claro que, não é infelizmente, vou falar assim, ó, felizmente faz parte da vida, dentro do candomblé, não existe você se desligar de uma casa. Não existe você sair daquela casa e eu não faço mais parte daquilo. Não existe isso, entendeu? Eu acho que todos nós temos um ciclo, quando começa uma coisa, depois pode terminar, a gente vai seguir nosso caminho, entendeu? Não aconteceu nada, de fato, nem briga, nem coisa, nem nada, mas o que acontece? Eu acredito que um dos motivos que eu botei aquela nota, que falei bem claro também para o meu pai santo, que é o seguinte... Infelizmente, isso é uma coisa muito importante que eu quero taxar. Se eu pudesse fazer um vídeo só falando sobre isso. O povo, eu vou falar lá de cima, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. O povo lá de cima, eles julgam muito nós aqui de baixo do Rio Grande do Sul. Como se eles fossem o certo e nós fôssemos o errado. E eles não aprenderam o básico de quando eles entraram. Respeito. Respeita. Claro, meu irmão, eu não posso falar que tem coisas que não tem como respeitar. Tem coisas que até eu, se eu puder pegar um pedaço de pau, na cabeça das criaturas. Entendeu? Mas tem coisas que eles não têm, e é respeito. E eles falam muito mal da gente. Então, infelizmente, quando eu precisei de uma obrigação maior, uma obrigação mais bonita, mais linda ou menos bonita, enfim, fale o que quiser. Eu precisei cortar e sacrificar um boi para uma pessoa que está fazendo 50 anos de vasilha. Eu procurei alguns sacerdotes, e eles queriam me cobrar 25, 30 mil. E eu disse, não vou pagar isso aí. A minha religião não é só dinheiro, entendeu? Então, eu comecei a passar a matar boi. O que acontece? O porquê que eu coloquei aquela nota? Veja bem, não aconteceu briga nem nada, mas é que eles estavam ligando o pai Rui do Xangô aqui do Rio Grande do Sul com aquela determinada casa do meu pai, entendeu? E dentro do candomblé tem rituais, tem coisas que não se faz, não existe, que para eles pode ser errado, mas o mínimo que eles tinham que fazer, para que o pessoal entenda, seria sobre o boi. Não é só sobre o boi, é tudo, entendeu? Eles falam mal das nossas pombagiras, dos nossos Exu. Volto e repito, tem coisas que tem que falar, tem que dar uma palavra. Mas tem coisas que tem que ter um mínimo, é respeito. Então engloba tudo, meu velho. Sim. Então por que eu coloquei aquela nota? Que era, e falei isso para o meu pai santo, então não existe você sair daquela casa. Eu sempre vou ser filho daquela casa. Assim como eu sempre vou ser filho do falecido pai Paulinho. Não tira da nossa história, não tem como retirar nada disso. Mas eu gostaria de botar aquela nota que era para eles não mais ligar as minhas atitudes, as minhas festas, as minhas matanças, as minhas coisas, que nem para o candomblé é um absurdo você matar 24 pés, entendeu? Mas é um absurdo para o povo de candomblé. O povo do Rio Grande do Sul aqui, a gente mata 20, 34 pés rindo. Eu cheguei a matar 28, 32 4 pés numa noite. Entendeu? Então, como é que ia ficar a casa de meu pai, eles ligando eu à casa de meu pai? Então, aquela nota foi especificadamente para poder contar e falar para o povo que
não ligar as minhas atitudes, as minhas coisas aqui que eu faço, do batuque, do Exu, ou de qualquer outra situação, com a casa de meu pai. Porque não é queimar a casa ou que seja, mas olha só, o pai está concordando com isso. Não é questão dele concordar. O que as pessoas têm que saber é que eu tenho várias religiões dentro da minha casa, vários cultos dentro da minha casa, assim como todo mundo tem. Todo mundo tem. Antigamente, quando você ia para uma casa, ela só tinha Exu. Era só Umbanda e Quimbanda. Era Umbanda aqui e os Exu aqui embaixo. Estou mentindo? Então que alguém vem falar. É verdade. Então não vem discutir comigo. Os Exu muitas vezes eram desse tamanhozinho, bem embaixo da Umbanda. Né? Era numa imagenzinha. As imagens todas tinham um garfo, chifrinho e rabinho, né? Pronto, e era ali na imagenzinha as coisas. Hoje eles fazem isso, fazem aquelas coisas que é o que o candomblé faz. Entendeu? Mas respeito, cada um com a sua. O que eu gosto muito é do respeito. Então só tinha aquela Umbanda e Exu. Hoje nós temos caso de Umbanda, Exu e nação. Antigamente não tinha. A minha mãe de santo só era de nação. Ela não gostava de Exu, ela não gostava que eu me incorporava. Não tinha nem como. A minha avó de santo era só nação. E tem várias pessoas aí que podem comprovar que era só uma coisa. Então hoje as casas têm Umbanda, Quimbanda, nação, candomblé. E antigamente quando me tocavam pedra dizendo que era lá e não sei, hoje eles estão fazendo a mesma coisa igual. Então o motivo que eu coloquei aquela nota, que todo mundo sabe, é para não ligar as minhas atitudes, as minhas obrigações, que eu amo, que eu gosto, que eu carrego na minha vida há mais de 26 anos. São 26 anos. Não é 2, 3 dias. Perdão. São 26 anos. Aquela tradição. Como é que eu vou mudar? Como é que eu vou deixar de fazer? Não é por causa que pode ser errado para uns que eu vou deixar de fazer. Então a nota foi para não ligar mais as minhas atitudes à casa do meu sacerdote, do meu pai de Santana de São Paulo, que já chegaram uma vez até fazer uma reunião, que disseram, me ligaram, né? Disseram que ia fazer uma reunião. Quando eu fui lá falar na internet, que eu participei, eu estava numa casa que chegou vou falar travesti, né? Uma mulher trans, uma travesti, que chegou de saia. E eu fiz um vídeo falando, quando você faz uma festa que a pessoa chega na tua casa, se você convidou, você tem que tratá-la bem. O pai de santo, infelizmente, mandou ela ser tirada da casa. E eu não gostei daquilo. E eu fiz um vídeo dizendo que quando você convida alguém, entendeu? E ela vem de saia, você tem que respeitar aquela pessoa. Gente, a base não seja respeito. E ficou muito feio. Então, se chegar alguém usando saia, você respeita, não bote pra fora. Aí ligaram pra mim uma certa pessoa, dizendo que ia fazer reunião, que iam me expulsar da casa, porque eu vinha de uma outra casa. Eu era filho do pai Kabila, o pai Kabila era de outra casa, assim, porque eu falei que na minha casa podia entrar gente homem de saia. E eu digo, poxa, vocês não entenderam as coisas, mas quer fazer, faz a tua reunião. Liguei pro meu pai, perguntei, pai, falaram pra mim que ia fazer uma reunião, que não sei o que, que não sei o que. E ele pegou e disse, eu estou te falando alguma coisa, meu filho? Eu disse, não, pai. O senhor entendeu o vídeo, pai? Sim, entendi, isso aí não é do batuque? Então pronto, eles que ficam atitos. E eu fui lá e meti a boca, a gente, fazer reunião com quem quiser, pá, longe onde você quiser. Mas, nós entenda, não poderia, por esse lado, homem usar saia dentro do candomblé, digamos assim? Dentro do candomblé, muitas famílias tradicionais, muita gente antiga, não pode. Homem é calça, mulher é saia. Só que eu estava falando era do batuque e daquela situação que aconteceu. Eu não aceitei, não gostei, o pai de santo mandar uma pessoa pra rua da casa, porque ela estava chegando de saia. Sendo que na porta do quarto de santo tinha uma filha de santo desse pai de santo que era mulher e estava de calça. Então me respeita, entendeu? Entendeu. Eu me levantei, fui embora e eu não gostei daquilo. Aí eu fiz um vídeo, chegou até lá em cima e disseram que ia fazer uma reunião, que iam me expulsar do axé porque eu estava indo contra contra os princípios, os fundamentos. Pra Ponta del Leste, que eu não vou fazer a tua reunião, faz o que você quiser. Eu não estava falando daquilo ali, eu estava falando do candomblé em si, eu estava falando que você estava tocando uma festa. Inclusive, a mesma pessoa que disse que ia fazer uma reunião, estava tirando o santo de saia no meio do salão, porque pagou bem. Inclusive, até uma coisa que eu quero falar para todo mundo, polêmica, já começar a virar nervosinho, eu já começo a soltar. Essas pessoas que se acham os donos do mundo, que falam que são os certos, poderosos, o que eles querem falando? Eu sei cada podre lá de cima também, e eu nunca fui pra internet falar coisas de vocês, então o mínimo que eles têm que fazer é me respeitar. Eu fui pra internet pra ser respeitado. Essa foi a minha intenção, não pra me aparecer. No início que ele me apareceu, eu não quero mais também. Então eles, antes de falarem, olhem a poupança deles, né? Então, olha, tem coisas que eles fazem que eu vou te dizer que ninguém me contou. Eu vi com meus olhos. Sim. Eles são os donos da razão, mas lá... olha se fosse eu, não que eu esteja falando, mas o candomblé, eles vestem a pombagira como se fosse o santo.
É praticamente quase a mesma roupa. Nós aqui não. Santo é santo, Exu é Exu. É outras roupas. Eles descem o pau falar na gente. Ah, é a roupa, que isso aí é festa de carnaval. Pois é, e aquela festa que eles tocam de Exu parece os orixás do Candomblé. Mas não estou criticando, é só um modo de falar de coisas que a gente podia, que entendo. Eu podia ir lá descer o sarrafo neles. Mas não, eu respeito. Se eles fazem assim, se eles aprenderam assim, beleza. Mas o que eu acredito é que eu respeito eles. O mínimo que eles têm que fazer é respeitar. Não é porque eles têm idade, não é porque eles têm casa, que eles se acham os donos do mundo, os donos da razão. E o deles só que é o certo e o nosso é errado. Negativo. Sim. Tá explicado então para que vocês entendam. O Pai Rui fala mesmo, sempre foi. Hashtag pronto falei. Exatamente. Que nós vamos botar aí embaixo nos comentários aí. Vamos voltar com pronto falei aqui no Grande Axé. O espaço tá cedido e o pai tá sabendo, viu? Ai, tô passando até mal agora. Pai, continuando na mesma linha de raciocínio. E como fica então, posteriormente, depois de tudo isso, Pai Rui vai fazer candomblé no estado do Rio Grande do Sul, vai aceitar filhos de candomblé, tá sendo procurado cada vez mais, me acompanha nos bastidores, muito por candomblé. Como vai ser os próximos passos do Pai Rui? Ai, meu velho, o que eu vou te falar assim, ó, de coração? Eu acredito que durante muito tempo, para você fazer parte de uma casa, de um ilê, de um axé, você tem que seguir aquelas regras, você tem que passar pelaquilo ali. Então, antigamente eu seguia muito e respeito ainda, e vou respeitar sempre, respeito muito aquela situação, que você tem que fazer tudo certinho para sempre você chegar onde você quer chegar. Eu acredito que agora a situação, claro que eu não vou fazer coisas loucuras, né? Mas eu acredito que agora, nessa minha caminhada, eu fiz agora no dia... peraí que a cabeça aqui é um pouquinho... Dia 29 de junho, eu fiz 21 anos de santo. 21 anos raspado, somando essa minha trajetória dentro do candomblé. Então eu acho que tem um momento da vida da gente que a gente precisa... andar com nossos pés, andar com a nossa caminhada, naquela nossa caminhada religiosa. E é muita gente me procurando nessa questão de candomblé, é muita gente querendo saber, é muita gente sentindo essa falta desse carinho dentro do candomblé no Rio Grande do Sul. Não estou dizendo que não tem ninguém que faça, não, tem assim muitas pessoas que fazem candomblé aqui no Rio Grande do Sul, inclusive Pai de Santo que vem de lá, aquela coisa toda, muito bonito, com muito carinho, com muito amor. Mas a partir de agora eu vou começar a me organizar, porque eu tenho evento aí que a gente vai falar acho que daqui um pouquinho, eu tenho o Batuque do Pai Xangô, eu tenho meus eventos no mercado público, que inclusive já quero comentar que vou voltar a fazer. Os eventos no mercado público. No mercado público, assim como eu comecei com a melhor pessoa, pioneiro dentro do mercado público. Até vamos falar bastante sobre isso, porque as pessoas cobram muito aqui na página do Jornal do Grande Axé, tanto Pronto Falei, quanto Pai Rui dentro do mercado público, né? Todo mundo lhe conhece. Depois do falecido Pai Paulinho, que eu sempre disse pra ele que eu queria fazer sempre um evento dentro do mercado público em homenagem a Xangô. E quando eu fui até a África, que eu falei com as pessoas lá do reino de Oió, lá da cidade de Oió, e eles falaram, lindo a tua atitude, lindo o que você está fazendo, levando o nome do orixá. Parece que eu ganhei um abraço de Xangô, um abraço da minha vida, porque tudo que a gente faz com amor, a gente recebe amor. E quantos muitos criticavam, inclusive tem até certos pais de santo aqui, que botaram no Facebook, fui comprar um negócio no mercado público, cheguei lá dentro de cara com Xangô. Que legal, bacana, parabéns, que legal. O que está te acontecendo? O que você foi lá e não fez? Enquanto eu recebi um abraço e um carinho lá da terra de Oió, dizendo que o que eu estava fazendo era levando o nome de Xangô, o que você falar ou não falar não me interessa. Isso não vai somar na minha vida. É o que eu estou levando. Se as pessoas soubessem, meu amigo, cada história que eu já passei dentro do mercado público, tu não tem noção. Tem pessoas que chegaram lá com câncer, que eu tenho horror dessa palavra. E eu fui lá e passei uma fruta, e coloquei eu sempre levo uma gamela, sempre levo o santo lá pra dentro, eles acham que eu não levo. Então cada um com a sua tradição, cada um com o seu amor, com o seu carinho. Eu passei aquela fruta e larguei pra Xangô e pedi, pai, ajude essa pessoa. Meu velho, não deu, no outro ano que eu fui fazer a mesma festividade de Xangô, aquela pessoa chegou lá e disse, pai, eu tô curada. E aí eu disse pra elas, mas não foi Xangô que te curou. Não foi eu, não foi ninguém. Foi a tua fé e o teu amor que tu tem pelo orixá. Então eles iam parar de falar bobagem. Isso é o que me traz. Eu não quero mais fama, eu não quero mais delírio, eu não quero mais matar 30, 40 porque eu não quero mais, tô cansado. Eu não preciso mais disso. O que eu quero é aquele carinho das pessoas, aquele amor das pessoas. Meu velho, eu chegar no mercado público e me vinha um senhor dizer pra mim assim, ó, eu vim aqui só pra te dar um abraço. E dá até problema de falar que já tranca a garganta.
E eu digo, nossa, obrigado por esse carinho. E ele pegou e disse assim, ó, hoje a minha filha estaria aqui, porque ela te adorava ver teus vídeos, e ela sempre saía da casa dela e vinha aqui te dar um abraço, só que infelizmente ela partiu. E eu vim te dar um abraço no lugar dela, porque ela te amava. Deu, acabou. Fale o que quiser, diz o que disser, não me interessa a vocês. O que me interessa é o que aquele senhor veio me falar. Pai, o senhor sabe que o senhor colocou uma coisa agora que é um ponto de pensamento de muita gente. Pai Kleber, do Heranças 2.0, um forte abraço, meu pai, acha pra nós, lançou um vídeo agora há poucos dias falando que todas as religiões têm seu ponto de encontro, né? Os religiosos têm o Vaticano, aqui no Brasil tem a Casa de Nossa Senhora, as outras religiões têm os seus lugares, mas o Batuque do Rio Grande do Sul, onde é que ele se encontra? E ele fala sobre o mercado público. Então o mercado público, e até deixo isso aqui para que os irmãos possam comentar, realmente é para todos os santos. Eu acho bonita a sua atitude, eu também sou babalorixá, e acho lindo quando tá lá, se fizerem um evento para Ossan, porque realmente o nosso ponto de referência de todo batuqueiro é realmente o Mercado Central aqui de Porto Alegre, né? Então, eu achei muito bonito a sua Mas o mercado público, ele é do Bará, ele é do Lodê, ele é do Exu, como costuma dizer. Então, todas as casas têm Exu. Exu tá na vida de todo mundo. Exu foi no princípio do mundo também. Então, por que a gente não pode ir lá reverenciar ali, naquele ponto, como você falou, importante para nós? É importantíssimo isso. É o carinho, é o afeto, é o amor. Que nem eu prego aquelas situações que acontecem na praia. Que eles fazem a festa de Iemanjá e tudo mais, mas eles fazem aquelas festividades, aquelas rodas de batuque, mas o santo não pode chegar. Eu acho fino, as pessoas querem um abraço do orixá, eles querem um conforto, eles querem uma palavra, e não pode chegar, por quê? Tá, entendo que não pode tirar foto, mas bota uma placa enorme. Quando eu fui fazer um evento lá, grande, para evento de santo, eu fui lá e disse, pode chegar santo sim, pode abraçar as pessoas, não tire foto. Eu falava toda hora no microfone, e foi lindo, maravilhoso, mas entendo e respeito. Então ali é uma coisa que é de todos, e aonde tem Exu tem todo mundo, tem todos os orixás, não interessa. Mas voltando ali, é aberto ao público, vai aceitar filhos. Aonde é? Na sua casa como candomblé. Ah não, já tô aceitando, já não. Já vamos começar agora com calma, com cuidado, com carinho, vamos começar a organizar, porque eu sempre fiz os meus rituais de candomblé fechado, o orô, como a gente costuma falar. Eu sempre dava de comer com meus orixás, eu sempre fazia os rituais lá. Tenho vários filhos de candomblé, há muito tempo inclusive. Mas não era aquela coisa, porque eu vou te falar de coração, eu gosto daquela situação do xirê lá pra todo mundo ver, o toque do tambor, dos atabaque, aquela festa, é bacana, é lindo, é maravilhoso, tem que fazer, mas o que eu amo é o orixá, é tratar do orixá, é dar o orô dele, aquilo estando em dia pra mim, a festividade vem, mas acho que tem a sua hora, então eu vou começar a fazer candomblé agora, temos aí muitas pessoas me procurando, já tô dando obrigação, como eu sempre dei há muito tempo, só que nunca expus, eu não preciso ir pra internet me aparecer mais, já me apareceu o que tinha que me aparecer. Eu tô cansado, eu tenho 15 anos de idade, entendeu? Então eu não preciso mais fazer aquela coisa toda. Certo, então aqui, finalizando aquilo ali, o Pai Rui já tem casa aberta, tá? Pra candomblé, quem quiser procurar o pai, sabe que o pai tá aceitando filho sim, as maiores perguntas que hoje nós temos aqui na página do Jornal do Grande Axé. Continuando sobre isso, o Pai Rui vai pra África, mas também começa a rodar o mundo, dá uma voltinha. O que aconteceu? De repente, vou viver minha vida também, porque sempre era o Pai Rui em todos os batuques, segunda, sexta, sábado, domingo, quem ele conhece mais pessoalmente sabe que era corte pra cima e pra baixo, mas aí de repente vou viver, vou conhecer o mundo, vou conhecer esse planeta. Como é que foi essa experiência? Por que tomou essa atitude de uma hora para outra? O que aconteceu? Bom, uma boa pergunta também. Andando com alguns pais de santo mais velho, mais antigo, eles começaram a não digo me ensinar também, mas falar coisas pra mim. E se eu pudesse pegar esse ensinamento antigamente, eu poderia hoje estar bem melhor. O que acontece? Eles falavam pra mim, não fica de segunda a segunda trabalhando. Eu sei que a gente tem que trabalhar, mas quando é que você vai viver? Você vai chegar e ficar velho? Quem é que vai te cuidar? Você viver a tua vida? Não. Eu tô aqui, 24, 48, cuidando da vida dos outros, atendendo dos outros. E quando é a minha? Então, com aquilo ali, meu irmão, eu aprendi que eu tenho que ser pai de santo, segunda, terça. Na quarta-feira eu tenho que tirar pra mim. Eu tenho que viver. Eu tenho que ir pra um cinema, eu tenho que ir pra um restaurante. Aí vem quinta, sexta, trabalhar. Sábado, depende de viver. E assim eu aprendi que eu não posso viver 24 horas como religiosidade. Entendeu? Eu preciso trabalhar, eu preciso viver também. Então, juntando o útil ao agradável, eu tenho bastante filhos na Europa. Tanto é que eu tenho uma casa lá. E
como é que eu vou fazer para as pessoas virem de lá até aqui, ou eu ir para lá? Então, montamos essa situação e aí eu juntei o útil ao agradável. Eu tiro dias para poder trabalhar e tiro meus dias para ir viver a minha vida e conhecer, realizar os meus sonhos. Diferente de algumas pessoas aí que acham que eles falam também não interessa. Então, pai, partindo para outro assunto, Pai Rui também conhecido por festas bombásticas dentro do Batuque em si, e gostaríamos de saber como é que foi a inauguração da nova casa. Por que saiu da antiga, lá onde caiu o raiozinho que todo mundo conhece, foi para uma nova casa, como é que foi essa transformação também? O senhor pode nos falar um pouquinho sobre? Então, a minha casa em si, lá onde caiu o raio, toda ela era 12, se eu não me engano, por 24, 21, 24, uma coisa assim. Então, tudo já estava muito pequeno. Não tinha mais condições de eu botar mais santo pra dentro no quarto santo, não tinha mais condições de eu matar pra um lodê, era tudo muito pequeno. E eu sempre quis sair de lá. E eu sempre tentava, jogava pro meu santo e não aceitava, fui procurando terreno, casa, coisa e tudo mais, e eu não conseguia. O que aconteceu? Até que um certo dia eu peguei e disse, não, eu preciso de um lugar maior. Aí pensei em ir para um sítio, não foi legal, o santo não quis ir, aquela coisa toda. Aí eu tenho um filho de santo meu que pegou e disse, pai, tem aqui, ó, onde eu moro, uma rua ali que tem uns terrenos grandes, quem sabe você passar lá e olha. Daí eu passei, olhei um, não deu certo, olhei outro, cara, queria valor muito alto. E aí cheguei, parei na frente de uma casa que era só mato, era um terreno que era só mato, e olhei uma plaquinha, liguei, disse, isso aqui tá pra vender? Sim, então quanto é que era? Pum, fechou, deu certo, fui lá, joguei pro meu santo, fui mais em 2 amigos pai de santo meu, perguntei sem falar o que era, pergunta se meu pai aceita ou não. Eles falaram, agora não, mas futuramente sim. Os dois a mesma coisa. E aí fui lá, joguei pro meu pai, fui lá, conversei com a pessoa, pum, comprei a casa. O meu terreno em si, ele tem 78, 79 metros. Nossa, de muito grande. comprimento. E eu disse, e agora, como é que faz? Daí sentamos, olhamos, planejamos tudo ali direitinho, e eu comecei a fazer. Eu fiquei 2 anos construindo aquela casa, sem contar para ninguém, sem postar na internet, sem nada. Quando estava chegando na finaleira, que eu fui inaugurar a casa, aí sim eu comecei a publicar fotos de tijolo, de cerâmica, mais nada, pronto. Porque eu sempre disse, chegou um ponto da minha vida que eu não quero me aparecer. Eu quero fazer o bom e melhor pro meu orixá, os outros que se lasquem. E aí, quando estava chegando perto, até inclusive as pessoas começaram a falar, pai, tu começou a construir agora, tu vai inaugurar? Como assim não faz um mês? Mas a casa já estava sendo feita há 2 anos, sem ninguém saber. Por quê? O que ninguém sabe, Ninguém estraga. E eu pra bobo já não sou mais. E aí, meu velho, eu tenho agora a minha casa, que inclusive eu moro, né, em condomínio fechado, né, eu não posso fazer nada. Ah, louca. Tô brincando. Eu moro na comunidade, eu moro numa vila mesmo. Inclusive muitas pessoas me cogitaram a situação, o que ele quer fazer numa vila? Eu me criei na vila, eu sou da vila, eu amo a minha comunidade, eu amo ajudar as pessoas, faço lá minha ação social. Antigamente eu postava na internet, hoje eu já não posto mais, porque eu não preciso me aparecer ou crescer nas costas de coisas que eu faço ou querer me achar. Acabou, chegou. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas por amor e por carinho. Restante já era. Então eu moro lá, construí uma casa grande pra mim, que não vou te mentir, já se tornou pequena. Porque é muita gente. Por isso que as pessoas estão me perguntando, pai, e os vídeos, pai, as coisas. Gente, não tenho tempo, eu não consigo ter tempo pra isso. Se eu tivesse tempo, eu fazeria assim. E agora tá aquele lugar, pra mim, maravilhoso, pra mim, lindo. Ali é só pros orixás. É pros orixás e minha casa também. Ah, sua casa ali é junta, então. Sim, eu tenho uma na frente, só o meu quarto. Meu quarto é pequenininho, né? Uma coisinha básica. Ele é bem pequenininho, tem 10 por 10. Então, eu consegui construir uma coisa bonita pro meu orixá. Pra minha religião, onde eu consegui botar os ojubó, aonde eu consegui fazer um pouco. Claro que eu não vou te mentir, eu gostaria de um sítio aonde eu poderia ter colocado um ojubó maior, que nem o ojubó de Xangô na minha casa. Só tem uma pedra lá que ela tem uma coisinha básica, né? Uma pedra de Xangô de meu pai, o ojubó ela tem umas 10 toneladas. Foi 3 caminhões de guincho pra botar lá dentro. Meu Deus. Então, se eu tivesse um sítio seria melhor, mas Sim. Xangô quis ali, vai ser ali, e agora aquilo tá maravilhoso pra mim, nas minhas vistas, o que pra muitos pode não ser legal, ou podia ter... Não, pra mim tá ótimo, aquilo ali é minha vida. Um sonho realizado. Sim, quase, né? Porque se fosse maior, eu ia fazer coisa maior. Falando um pouco sobre as festas bombásticas, que o Pai Rui sempre arrasou nas suas festas, fui em várias lá na sua casa. Pai, tem agora um grande evento, vamos falar disso, que o pessoal tá esperando por isso.
O que é esse evento? Que dia vai rolar esse evento? Como participar do evento e o porquê desse evento? Vamos lá, assim ó, quando eu inaugurei a minha casa nova, a primeira inauguração que eu fui fazer era com o batuque do meu santo, né, de 25 anos do meu santo. Então eu inaugurei com o meu orixá. E logo após, se vocês verem, as pessoas muito me pedem, pai, faz sessão, quando é que é sessão? Eu quero ir falar com a Mulano, quando é que é sessão? Eu não tenho tempo de fazer sessão, gostaria muito, amo, mas eu não tenho tempo. Mas daí a Maria chegou e disse, eu quero 3 festas, uma atrás da outra. Ou uma por mês, enfim, mas eu quero 3 sessões, não era festa, é só a sessãozinha ali básica. E eu fui e fiz. Menino, o que eu fui inventar? Eu acho que é pelo carinho que eles têm com a Mulambo, ou o carinho que eles têm por mim, quando eu fui fazer essas sessões, não dava pra entrar de tanta gente. Era muita gente, tanto é que a primeira eu tive que botar todo mundo pra rua. Foi todo mundo pra rua. Então, a casa em si, que tem todo esse tamanho, já não acopla mais uma sessão ou uma festa que eu queria. Aí, eu iria voltar agora, depois que eu já fiz a festa para Xangô, eu iria voltar a fazer aquela grande festa, os 15 anos, comentadíssimo por todo mundo. 15 anos, parte 2, que eu sempre quis que eu ia fazer, eu sempre falei que eu ia fazer. Sim. Aí eu marquei uma reunião lá com o local, que é o sítio do Beto, né? E preparei ali a matança e tudo mais. A Pombagira chegou e disse com todas as letras: quem mandou ele procurar a festa? Quem mandou ele procurar a matança? Eu pedi? Não, então cancela tudo porque eu não quero que ele faça a festa. Esse dinheiro da festa que ele vai gastar, por que ele não vai atrás de um lugar um pouquinho maior pra mim? Porque já não dá pra trocar sessão aqui dentro. E aí eu peguei e disse, bom, então, que a festa cancelada, mas eu não vou atrás de terreno ou uma terreira só pra ela, alguma coisa assim. Não, só um pouquinho, gente. É muita coisa pra uma pessoa só. E aí ela pegou e disse, então deixa comigo que eu vou tomar conta. O que sucedeu? Uma coisa muito bacana, muito boa, que eu consegui comprar o terreno do ladinho da minha casa agora, essa atual. Então agora nós estamos em reforma de novo. Olha o ânimo da pessoa, que alegria. Ai. Então, meu amor, nós estamos construindo um novo salãozinho para Mulambo, que é do lado, que através dela, ou por custo dela, ou porque ela falou, ela deu a palavra, a gente comprou do lado e agora a gente vai fazer o salãozinho dela, o salão da Umbanda, vou fazer uma cozinha nova, tem mais quartos de hóspedes, mais a casa de um filho meu. Então agora a gente tá de novo e vai ter o salãozinho dela grudado do ladinho dessa minha nova casa. E aí aquele dinheiro que eu ia fazer aquele festão foi e vai ser empregado ali a pedido dela, a mando dela. Então eu não vou fazer a festa, os 15 anos parte 2, mas vai ser construído o novo terreiro dela. Só que o que é esse evento que eu estou agora, estava já planejando há muito tempo? O que ele quer dizer? O que ele quer dizer? Por que eu estou fazendo? Porque, gente, não temos mais condições de eu fazer uma festa na minha casa. É muita gente, é muita saia, é muito Exu, é muita coisa, então não dá. Então o que eu imaginei? Vou fazer unir o útil ao agradável. Então a gente sentou e bolamos esse evento que eu vou estar fazendo, entregando homenagens à Paz de Santo, à Mãe de Santo. Mas um dos princípios é não cobrar nada. Não cobrar nada de ninguém. É eu poder te homenagear com carinho, com amor e com educação para mostrar para o público que os nossos Exus, que a nossa Quimbanda, ela não é o diabo. A gente não é o demônio. A minha religião, ela não conhece o demônio, ela não conhece o diabo. Quem conhece é a igreja. Eu não conheço. A minha Pombagira, meu Exu não é o demônio, não é o diabo. Para mostrar para isso também e também por causa do espaço. Então eu vou fazer esse evento para mostrar para as pessoas o carinho que a gente tem por ela e para poder acoplar todo mundo, porque vai ser num CTG, num Centro Tradicional Gaúcho. A gente vai fazer ali dentro e a gente começou a procurar um nome bacana, uma situação. Então eu já quero também deixar bem claro para o público e para as pessoas que o nome do evento, Primeira Grande Noite de Gala, mentira, não tem roupa nenhuma de gala, porcaria nenhuma. Cada um vai com a sua roupa que você quiser. É só pra deixar o bagulho bonitinho, gente. É só pra dar uma coisa bacana. Então não se preocupe com roupa, é tudo mentira, é só um nome bonito. E dentro disso, a gente queria homenagear Pai de Santo, Mãe de Santo, que nem eu falei lá no meu vídeo. Tem uma Mãe de Santo em Cachoeirinha, na minha cidade, que ela tem 93 anos de idade, ali, à risca, se incorporando, atendendo. E isso é tão lindo, é tão maravilhoso. E claro que ela vai durar mais uns 90 e poucos anos. Se Deus quiser, os orixás abençoem e tudo mais. Lhe desejo isso. Mas a gente não tem que falar para a pessoa depois que ela partiu. Que aquele muito obrigado. A gente tem que falar enquanto a pessoa é viva, que ela tem carinho, que a gente tem carinho por ela. Mas já quero te dizer também que devido a eu não sei qual é que é o problema de mim ou da Pombagira ou de enfim disso aí.
o troço se tornou numa situação muito grande que eu não vou conseguir homenagear certos pais de santo. Então o que aconteceu? Aí é que está o problema. Devido ao número de troféu que a gente vai dar, a gente teve a ideia de lançar no vídeo, que eu tenho ali um vídeo, a pessoa vai lá e indica o seu pai de santo com muito carinho. Então agora a gente vai fazer um sorteio. Cada pessoa que foi, não precisava ter botado 20 vezes o mesmo pai de santo, não. Sim. Pode dizer uma vez só. A gente vai sentar, vai pegar o nome do pai de santo, vai colocar dentro de um saquinho bonitinho, vamos sortear e vamos pegar o nome do pai de santo. Dentro daquele nome, a gente vai entrar em contato com o pai de santo e vai ver se ele pode estar lá no dia 5 para ser homenageado pelos seus filhos de santo, pelo seu padrinho, pela sua mãe, pela sua filha. Qualquer pessoa pode ser homenageado naquele dia, mas vai haver os troféus nominal. Nós vamos fazer um troféu que é onde, não é só um, temos vários, mas eu vou deixar para surpresa. Ele se chama Mãe Maria do Bará, que vai ser desta Yalorixá, que tem 93 anos, e nós vamos homenagear ela. O mínimo é dizer muito obrigado. Esse evento em si, o que eu quero fazer é mostrar o nosso poder que nós temos numa festa de Exu e Pombagira, nós poder agradecer e dizer para as pessoas muito obrigado por você. Para mim poder girar hoje, meu velho, lá atrás teve muita gente que rodopiou, muita gente que levou o nome. Então a gente tem que dizer obrigado para eles. Eu quero que esse evento se torne carinho, amor e humildade para o nosso povo de Quimbanda. Tanto é que eu entro em contato, a gente conversando ali, a gente podia colocar telões, eu queria fazer decorações, arranjos de flores. Eu olhei para as pessoas e disse, só um pouquinho, peraí a situação. Por que eu vou estar gastando horrores com flores, horrores com telão, horrores com balão, com decoração, com tanta gente passando fome, com tantas obrigações, quanta ação social a gente pode fazer? Então eu não vou gastar com flor, eu não vou gastar com telão. Tá, é CTG, tá tudo muito bonito, vai ser tudo muito legal, e esse dinheiro nós vamos fazer sopão, nós vamos fazer comida, festa das crianças, o Natal. E eles acharam aquilo o máximo. E eu disse, então beleza. Então esse evento vai ser pra gente agradecer os pais de santo e dizer muito obrigado. Eu quero muito carinho, muito amor naquela noite com o povo. E nisso eu também não vou deixar de falar. Santo não reúne muita gente não. Sim. Agora, Exu, querido, dá um toque no tambor, sai até caboclo. Pai, pessoas de fora, caravanas de fora, vai ser aberto ao público. O senhor falou bastante que vai chamar alguns pais de santo, mas quem não foi chamado é aberto ao público? Não é aberto ao público? Como é que funciona? Todas as pessoas que se sentirem um carinho de participar dessa noite, mesmo não sendo homenageado, porque nós vamos ter um número reduzido de troféu, nós vamos fazer todo ano, né? Ou um ano sim, um ano não. Podem ir, não vai ser cobrado ingresso de nada, nenhum pai de santo está sendo cobrado R$1 para ser homenageado, não existe isso, não existe valores nenhum. Vai lá com a sua cervejinha, sua cachaçinha, leva seu cooler, seu filho de santo. O que a gente vai poder fazer é sim, nós vamos entrar em contato com o pai de santo. Se o pai de santo disser assim, pai, eu não vou poder participar, então aquele troféu não vai para ele. Ele foi homenageado, ele foi citado lá, ele vai ser homenageado. Mas se não puder comparecer, a gente não vai homenagear ele e vamos pegar o próximo pai de santo. Então mesmo se tu for homenageado ou não for, pode ir pra lá que vai ser uma festa muito bonita, muito linda. Quero saber mais sobre a festa. Tem algum número de produção para chamar? É direto pelo seu Facebook, Instagram ou seu número pessoal? Como é que eu faço para saber mais sobre o evento? Para você poder homenagear um pai de santo, cita o nome dele lá no meu vídeo. Até acho que agora essa semana a gente já vai encerrar, vou botar ali, ó, a partir de agora tá encerrado. Aí nós vamos chamar ele e vamos ver se ele pode comparecer. Se você não vai ser homenageado, mas você quer ir, é só ir. É só pegar o carrinho e ir para lá na noite. Então vamos deixar aqui agora o endereço do local que vai ser feito, o horário, para que vocês, os amigos aqui do Grande Axé, também saibam qual dia, horário e local, né? Então, o endereço você coloca lá no Google CTG Guapos da Amizade, em Cachoeirinha, tá? Eu não sei direito o nome da rua, não complica a minha vida hoje. Mas é só colocar lá no Google, sim. O CTG Guapos da Amizade, em Cachoeirinha. O dia vai ser no dia 5 de setembro, porque eu não consegui data em agosto. E também porque em agosto todo mundo toca 300 macumba lá.
Então eu peguei a primeira semana de setembro, que é quando eu fazia meu aniversário. Aí eu deixei de fazer meu aniversário esse ano e fiz esse evento aí, esse troféu. Babadeiro. Então tá explicado aí, pessoal, pra quem não foi nas festas da Mulambo, né? Vai ter o gostinho dessa grande festa. Se as festas da Mulambo já era aquele estouro que era e faladíssima, né? O pai sempre fazia uma coisa. Uma coisa bem interessante, né? O pai Rui foi uma das primeiras pessoas e pioneira a lançar esse turbante de Exu. Pai, lembra desse lançamento na internet? Como é que foi? Ele quer complicar a minha vida no meu plantão aqui hoje. Mas foi complicado? Como é que foi fazer essa diferença? Na verdade, eu fui. Não que eu queira ser, naquela época era meio loucão da cara, continuo, né? Sim, a minha pombagira, ela sempre chegou igualzinho, o mesmo jeito. Lá umas festas e outra, aí foi aonde o pai Paulinho viu ela. E ele chegou e disse, essa pombagira é de candomblé. Essa pombagira é minha, ela vai ser feita no candomblé. Então a Mulambo, ela sempre usou turbante de pano na cabeça, ela sempre atou um pano aqui, e antes era uma bata. Depois que eu passei a usar saia, pra poder ficar bonitinho. Porque se tu não for no rumo das pessoas, se tu não usar um bom vestido, você é um nada. Então aí eu entrei naquela situação. Mas a Mulambo era só uma bata, uma camiseta, e era turbante e um pano amarrado aqui. Todo mundo falou mal. Destruíram com a minha vida. Essa tá indo pra onde? Um batuca ou pra uma festa de Exu? E o melhor de tudo é que hoje eu me sinto uma pessoa realizada, eu me sinto uma pessoa maravilhosa, porque aqueles filha da mãe que falaram de mim, que usava turbante, estão tudo usando. E nem sequer tem noção o porquê do turbante, ou porquê que ela usava. Não, que era para, certo, falaram que era para inventar moda e tudo mais. Mas a Mulambo sempre usou, sempre foi o mesmo jeito que ela chegou. Ela foi feita dentro dessa situação do candomblé. Por isso que eu falo aquela coisa, respeito, não julga. Tu não sabe o porquê. Então só respeita. E hoje os que falaram de mim estão tudo usando turbante. O leque grandão, quando eu viajei para São Paulo, que eu trouxe o leque, eu fui um dos primeiros que chegou com o leque. Também, falaram mal do leque que eu vou ter que contar. Mas acabaram, hoje todo mundo está usando também. Então são coisas que a gente agrega à nossa vida e é legal, é bacana. E eu gosto disso hoje em dia, é bacana. Pai, nós estamos chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu não poderia deixar de lhe fazer 3 perguntas. E dentre essas, a gente falou de uma pessoa muito especial durante todo esse programa, que eu amo de paixão, foi meu avô de santo, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, e garanto que o pessoal de casa também quer saber, o que representa pai Paulinho de Choroquê na sua vida, pai? Oh, meu velho, então, o que eu vou lhe dizer? Pai Paulinho, falecido, né? Pai Paulinho de algum Choroquê. No momento que eu mais me senti perdido dentro da minha religiosidade, que eu me achava que eu podia me governar, que eu fazia, que acontecia, que eu era louco, eu era muito louco. Foi ele que me estendeu a mão. Inclusive, eu toquei um candomblé especificadamente em homenagem a ele. Eu toquei uma festa de Ogum para homenagear ele, né? Depois que ele teve o problema dele de saúde. E aquilo para mim foi tão emocionante, tão gratificante, porque eu pude falar para ele, obrigado. Porque se eu sou hoje quem eu sou, o que eu sou, foi porque tem o dedo dele, tem a mão dele, e ele sempre dizia, vai, né? E eu já contei essa história 300 vezes. No momento que eu mais precisei, foi ele que chegou e disse, o teu pai quer comer, o teu santo quer comer. E aí eu peguei e disse, tá, mas eu vou dar de comer pra... Como que eu vou comprar um cabrito? Eu te dou. E ele foi lá e ele me deu o carneiro de Xangô, ele me ajudou naquele momento que eu mais precisei. Depois disso, eu achei que eu deveria cultivar e cultuar e ir pro candomblé. Muitas pedradas eu tomei também, né? E hoje os que falam de mim também tem batuque, tem candomblé. E ele me ajudou nesse momento, foi onde eu entrei. Eu fiquei muito tempo na mão dele, na casa dele, eu vivi, eu cheguei a ser braço direito dele, eu andava com ele por tudo. Temos pessoas, testemunhas vivas aí, né? E uma das coisas que eu quero te falar com muito carinho é que eu não gostaria de falar muito na questão dele, mas vindo de você, acredito que é uma coisa com carinho. Então eu falo. Mas é muito fácil as pessoas falarem depois que parte. Ah, porque não sei o que, querendo crescer nas costas daquela pessoa. Eu já não. Eu tenho bagagem com ele. Eu tinha e tenho um carinho muito grande por tudo que ele me proporcionou na minha vida, me dando força, me dando palavras. Depois eu tive que sair, é que nem eu falei, o ciclo começa, às vezes termina, fui pro mundo aí, vi muitas coisas também. E o que quer dizer a palavra pai Paulinho de Ogum Xeroquê pra mim? Não digo pioneiro, mas uma das pessoas com garra. A vida dele, querendo ou não, as pessoas aceitando ou não, era a religião, era o orixá.
era o Exu, ele tinha aquela força, ele tinha aquele carinho. E não me interessa o que vim falarem por aí. O que me interessa é o que a pessoa é pra mim. Então o que ela foi pra mim é o que importa. Ele tinha o orixá e tinha o santo, tinha o Exu, tinha o caboclo dentro do coração dele. Então isso pra mim acabou. Não precisa de mais nada. Aquilo me cativou, aquilo me fez eu amar mais ainda o orixá. Então, pra mim, ele é tudo isso. É o amor que ele tinha dentro do coração dele com os orixás. Deus já não precisa se falar mais nada. Ele foi uma grande pessoa. Não é porque depois que partiu que eu venho falar isso na internet. Ou que eu venho falar pros outros. Eu falei pra ele. Eu disse obrigado pra ele. Não pras costas pras outros. Claro que tudo acontece, às vezes a gente sai, fala algumas coisas, mas é aquela coisa que, como eu falei, era meio loucão. Mas a gente cresce, a gente amadurece. E ele é tudo isso aí e mais um pouco. Não é porque depois que partiu, não. É porque é dele. Ninguém tira dele. A história ninguém apaga. O que eu carreguei, ninguém vai carregar. Aquela situação de pólvora na mão, meu Deus do céu, tu não tem noção. Caboclo com pólvora na mão, era coisa de cobra pra todo mundo. A pombagira então, meu Deus do céu, tu não tem noção. Aquela ali, e vou te falar uma coisa, tá aí o pessoal também. Não se faz mais como antigamente. Quem viveu, viveu. Quem viu, viu. Quem não viu, aquela sessão raiz, aquela coisa... sem palavras, não tem. Como nós estávamos falando ali fora, né? Quando ele rodopiava aquele. Como é que é o nome, pai? Sherry. Quando ele rodopiava aquilo ali, não tinha quem não saiu dos pés à cabeça. É a representação do mundo, né? Então exatamente. Não tem. Era uma coisa, aqueles candomblé que ele tocava, aquelas coisas que chamava até cacique. Tu não tem noção, aquela energia de se arrepiar, aquela coisa. Inclusive se arrepiava agora. Não tem. Quem viu, viu. Quem não viu, infelizmente. Falamos sobre isso porque não tem como falar da sua trajetória sem falar do pai Paulinho, inclusive citamos eles várias vezes, por isso ele fez essa pergunta. Outra pergunta, pai. Pai Rui hoje sente um babalorixá realizado? Uma pessoa realizada? No que sentido? Como assim? Em todos os sentidos, religioso, como pessoa, rodou o mundo, tem todos os santos, tem filhos de santo por todos os lugares. Até não falamos durante a entrevista, agora há pouco tempo o senhor lançou também que provavelmente ia abrir um Ilê, se eu não me engano, na cidade de Caxias. O senhor estava fazendo uma viagem ali em algum lugar e o senhor postou que provavelmente ia abrir um Ilê lá também. Eu tenho uma casa em Portugal, né? Tem agora uma outra casa em Passo Fundo, que eu também atendo muitas pessoas lá, porque elas precisam de carinho, de amor e tudo mais. Foi Passo Fundo. Isso, Passo Fundo. E como é que eu vou te falar assim? Realizado. O que eu vou te falar? Não realizado, porque eu acredito que você fala assim, eu sou realizado. Não, porque tá se achando, né? Tá se achando. Então não tem que se achar nada disso. Não. Eu acredito que não é que eu seja realizado. Eu acho que eu fui uma pessoa muito louca de ir atrás dos meus sonhos. Então todos os meus sonhos eu realizei. Não tem um sonho que eu não possa te dizer que eu não realizei. Todos que eu sonhei, eu fui atrás e busquei. Ir pra África, entendeu? Ir pra Europa, ir pra tal lugar, ir pra fazer tal coisa, eu queria tocar uma super festa. Todos eu fiz. Eu sempre disse, há muito tempo atrás, eu inaugurei aquele salão lá da casa onde era o terreno que pegou o raio. Eu tinha um salãozinho, meu velho, que ele começava alto, assim, depois ele terminava, e quando a pessoa se encostava aqui no final, a cabeça encostava no teto. E o teto era de forrinho de madeira aqui, tá? E eu sempre disse, nossa, eu queria fazer um salão bonito pro meu pai. Aí eu construí um salão lá em cima. Terminou o salão, eu digo, isso aqui não vai dar. Aí construí outro lá atrás. Então, a tentativa, eu posso não ter conseguido na primeira vez, mas eu consegui na segunda e na terceira. E agora eu fiz um outro salão com o meu santo, por quê? Porque eu quis fazer com o meu pai. Eu quis esse carinho. Então, tudo que tu possa imaginar na minha vida, eu realizei. Eu não tenho uma situação que eu diga pra você, tem algum sonho? Não, já realizei todos. Não é que eu seja realizado. Não. Enquanto muitos pensam que eu vou lá pra Europa, que eu vou fazer tal coisa pra me aparecer, mas vamos catar coquinho na beira do asfalto, mas não falar palavrão, né? Porque eu sou rei também disso. Não é pra se aparecer. Eu quero ir realizar os meus sonhos. Pronto, acabou. Tudo tem uma história, tudo tem um porquê. O porquê que eu quis ir pro Egito, o porquê que eu quis ir pra Portugal, pra Suíça, entendeu? Eu tava olhando um filme. Na TV, e aí eles falaram a história de Anne Frank. E eu olhei aquele filme, até nem vou falar no filme pra não fazer merchandising, né, porque eu não vou ganhar nenhum real. Perdão.
Então eu olhei aquele filme e digo, olha lá, cara, o esconderijo de Anne Frank. Aí eu fui lá, peguei meu telefone, onde é que é isso? Ele, louco da cabeça, né? Ah, eu quero ir lá ver. Achando que era o auge, que era o máximo, né? Eu queria lá ver. Fui lá, comprei o ingresso, aquela coisa toda. Peguei e fui. Menino do céu. Quando eu fui estudar para ver o que era o esconderijo de Anne Frank, e a hora que eu cheguei lá, que eu vi aquilo que eu senti, eu digo, Jesus, Pai amado, o que eu fiz da minha vida? Mas foi um lugar lindo, maravilhoso, onde que é uma história, uma bagagem, que não tem como apagar. Então agora eles podem falar mal de mim, mas não apaga isso que eu fui realizar, sonhos de um filme que eu vi. Então, eu vou até explicar para os nossos amigos de casa o porquê fazer essa pergunta para o Pai Rui. Nós somos de uma geração, o Pai Rui é uma geração, vou colocar assim acima da minha, quando nós éramos pequenos, né, que nós estávamos entrando para a religião, nós olhávamos eles na rede social e eles já estavam ali no Facebook, tem quase 15 anos. Então, o Pai Rui, os outros pais, eu, por exemplo, hoje falar com a mãe Viviane e Dayança, pessoas que eu assistia na televisão, eu via fazendo live, metendo a cara a tapa, foram os pioneiros ali nos primeiros ataques a ilês que tinham ali de intolerância religiosa. Há pouco tempo eu sofri aqui na minha casa também. Então, saber hoje se vocês são pessoas realizadas, para nós que assistimos vocês lá atrás, é importante, porque eu acho que isso não é só eu quero saber, todos querem saber, porque eu lembro que o Pai Rui tinha um carrinho pequenininho, que o Pai Rui rodava para cima e para baixo, estava sempre com uma galinha e continua, e com uma faca embaixo do braço, turbante na cabeça. Então, saber como estar hoje, se esse Babalorixá é realizado, é uma visão que nós queremos saber o que é, né? O que a pessoa sente ao chegar nesse status de hoje ser um dos pais de santo mais conceituados do Rio Grande do Sul, quer queira, quer não, né, Pai Rui? E queria que, de último, antes de nós encerrarmos, queria agradecer, é uma honra para mim entrevistar uma pessoa que eu amo de paixão, que é um amigão, que é uma pessoa que sempre conversa, que sabe entrar e sair de qualquer lugar, e dizer pro senhor que eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos amigos do Grande Axé, que ele acompanha há muitos anos nessa rede, muito antes de até eu trabalhar aqui com o Alberto Flores, teve muitos trabalhos, né? E gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores que estão me assistindo, meu pai. Vamos lá. Antes eu quero falar que eu vou processar ele, por causa que ele vem com essa história de antigamente, eu vou bater nele também. Não, tô brincando. Amor, o que eu vou lhe falar de coração? Antes de mais nada, não é que eu não me acho, eu não me enquadro nessa situação que você colocou agora. Em questão de... Como é que foi que você falou? Que eu já me esqueci também. De ser... renomado, conhecido? Renomado e conhecido. Não. Eu nem gosto dessas coisas. Mas não é não. Porque, meu amor, eu acho que eu tenho que... Quem é renomado pra mim é Xangô. É minha vida, é meu tudo. Minha pombagira também, né? Ela tem já a estradinha dela porque eu amo também de coração. Mas não é eu, a questão não é eu. A questão é o orixá. Porque sem o orixá não era nada disso aqui. Eu não conseguiria conquistar todos os meus sonhos, meus objetivos, a minha situação. Que nem você falou. É muito fácil as pessoas falarem da gente, mas não viram o quanto a gente andou com o carrinho, o quanto que a gente andou com a faquinha embaixo do braço, para trabalhar para pessoas ingratas, inclusive que queriam chegar na casa da gente e achar que eles eram os espertos. E não eram. Porque muita gente, eu costumo usar a palavra para não falar mal ou querer denegrir ninguém nem nada, é aquelas pessoas oportunistas. É uma palavra bacana. Eu não sei falar bonito. Então, muitas pessoas, na boca de quem não presta, a gente nunca vai prestar. Por quê? Porque tem essas pessoas oportunistas, tem muitas coisas que você tem que ver os dois lados da moeda. É muito fácil você julgar alguém, mas andar naquilo que a pessoa fez e lutou tanto para aquilo, é difícil. Eles não vão ver. Então eu não me acho nessa questão de renomado, conhecido, essas coisas aí, não. Mas o que eu quero deixar uma mensagem? A mensagem que eu te digo para todo mundo, inclusive, é: sonhe, luta, vá atrás dos seus objetivos, não interessa o que os outros falam de você. Muita gente já falou de mim. Nossa, já falaram tanta coisa de mim, que eu era isso, aquilo, aquele outro. E aquilo tudo que falaram foi só pra gente poder nos tornar mais forte. Que nem você falou, perdão, da situação que eu botava a cara a tapa, que eu fazia vídeo. Meu irmão, há muito tempo atrás, eu fui lá e eu cheguei do batuque, que inclusive a noite toda, eu já cheguei a rodar 12 batuques numa noite, pra visitar os amigos, porque eu adoro, né? Sim. Quando eu
cheguei na minha casa, tava lá aquelas cabeças de ovelha, cabeça de cabrito, no cruzeiro e tudo mais. E eu peguei o meu telefonezinho, fui lá e fiz um vídeo, e fui lá e botei a cara. Gente, pelo amor de Deus, cabeça de ovelha no cruzeiro. Aquilo ali é uma levantação de Oxalá e tudo mais. Não foi pra me aparecer, não foi pra me achar o máximo, foi pra defender a minha religião. Só que como eu falei lá, agora anterior no vídeo, por que eu vou estar dando porrada em faca se as pessoas não se ajudam? Se elas não querem se ajudar, se os batuqueiros não querem se unir. Concorri a algumas coisas, a deputada, a vereadora, aquela coisa toda, mas por que esse batuqueiro não quer se unir? Eles não querem alguém. Por que eles não querem alguém? Porque eu não vou votar no Rui porque ele vai ter mais coisa do que eu. Eu vou estar dando força para ele? Não, então deixa ele que se ferre. Então, infelizmente, inclusive teve pessoas que chegaram a falar que fui eu mesmo que botei aquilo no cruzeiro só para me promover. Só que graças aos orixás, todo mundo já sabe quem foi a pessoa que colocou aquilo lá, já se ferrou também, que não cabe dentro da minha religião. Acho que esse tipo de pessoa não soma, então ela tem que ser excluída, banida da minha religião. São pessoas, nem vou falar muito que já me começa a subir o sangue, já começa a falar mesmo. Então não foi para me promover, não foi para me achar, não foi eu que coloquei lá. Foi para mim dizer que a minha religião não faz aquilo, que a minha religião não bota a cabeça de bicho de decomposição no meio de um cruzeiro onde passa criança. E muita gente copiou depois. Então, aquelas coisas que eles falam da gente, para que é? É medo? Porque eu tenho um pai de santo, que eu tenho prints no meu telefone, que fala da pessoa, não vai lá no Rui porque ele é delirante, ele é louco. Mas por que ela falou aquilo? Ela me conhece? Ela já foi na minha casa? Não. Por que ela não falou para esses filhos de santo, que ela estava com medo de perder filho de santo para mim, que ela foi lá na minha casa pedir ajuda para fazer um trabalho de candomblé porque ela estava cansada de fazer pacotinho? Isso eles não falam. Mas tudo bem. Então o que eu digo pra vocês, é o recado que eu quero passar pras pessoas, que ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais do que ninguém. Eu sou um ser humano normal, que carrega o orixá comigo na minha vida, tendo ele na minha vida, no meu coração, pode vir quem quiser conta que não vai conseguir, porque eu não acredito nisso. Sonhe, conquiste, vá atrás, não interessa o que os outros falam de você. Se conselho fosse bom, não era dado, era vendido. Se alguém chegar pra você e falar, mas não fale isso. Teve uma vez uma mãe de santo que falou pra mim, pai Rui, para de falar nome. Não fala nome. Eu olhei pra cara dele e falei, vai pra... E mandei. Isso você não gostou? Todo mundo fala assim, porque tem muita gente que chega na internet aqui e começa, ai, boa noite, tudo bem? Ai, porque não sei... Mostram uma coisa que não são. E tá aí a cara, tá aí. As máscaras caem na frente de todo mundo. Burro é quem vai lá e compactou com aquilo. Eu não. E ela vem me falar pra mim, mano, por favor, tu tem que parar de falar nome, tem que fazer assim. Eu não sou assim, não vou ser e não quero ser, e se tu não gostar, que vai te explodir pra outro lugar. Ela até hoje não gosta de mim, né? Mas tudo bem. Sim. Então sonhe, não interessa o que os outros falem, seja você, faça o que você quiser, que nem todo mundo sabe. E muita gente me julga. Eu sou artista, e eu amo ser artista. E este ano, a minha irmã, que eu costumo brincar e dizer, ela está fazendo 20 anos de palco, de mundo, legal. E vou fazer, é que eu não faço show, né, meu amor? Eu faço espetáculo. Então isso é o amor, é o carinho, é viver, ser você quem você é. Eu não quero deixar, eu não quero mansões, eu não quero carrões, eu não quero nada disso, porque eu não vou levar nada disso pro cemitério. Eu vou morrer, não vou levar nada. Mas o que eu vou levar? A minha alegria, o que eu vivi. Quando as pessoas colocarem isso na cabeça delas, elas vão viver melhor. Enquanto eu não me preocupar com aquelas pessoas que falam mal de mim, eu vou viver melhor, eu vou ser melhor. Quantas pessoas eu tô vendo aí na internet mentir horrores, eu conheço a história dela. Tem gente que eu fui lá sem entrega de axé e hoje tem mais idade do que eu. E eu vou pra internet falar, desmascarar. Não, as pessoas vão ver quem ele é. As pessoas vão ver quem as pessoas são. Então, não cuide disso. O que não soma na tua vida, não pegue pra você. Vá e faça. O máximo que vai acontecer lá na frente é, puta que pariu, não devia ter feito isso. É o máximo, foi só um tchau que eu falei. Certo. Então essa foi a entrevista com o Pai Rui de Xangô. Espero que vocês gostem, Pai. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente chegou na nossa vida. Muito obrigado pela pessoa que o senhor é e portas abertas sempre no Grande Axé. E muito obrigado por essa entrevista maravilhosa. Ai, tu sabe, né? Eu, como todo mundo fala aí, é só dinheiro, né? 50 mil reais. Pra brincar. Eu tô brincando. Axé a todos nós. Obrigado a todos. Fique agora com os nossos patrocinadores. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. O papo é solto, a conversa rende tanto. Fala pai de santo, fala mãe de santo. A roda tá formada, cultura, vivência. E aquele bate-papo de primeira começa agora. Aqui a prosa é boa
pessoa tem história e opinião. A voz da nossa gente, da nossa religião. Pra debater, pra rir, pra contar como é que é.